noite. Boa noite. Hoje teremos a nossa primeira entrevista com candidatos à presidência da OAB Subseccional Mossoró. A nossa convidada de hoje é a advogada Vânia Furtado. E o Fórum Conservador Potiguar reúne presenças políticas nacionais aqui em Mossoró. O cenário político está no ar. Hoje, segunda-feira, nós iniciamos aqui uma rodada de entrevistas com os 3 candidatos à presidência da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, Subseccional Mossoró. Vânia Furtado é a nossa primeira entrevistada, já está aqui no estúdio com a gente e você pode mandar sua pergunta, tirar sua dúvida através das nossas redes sociais. Já sabe, Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, envie sua mensagem com a sua dúvida. Você pode também aproveitar os nossos canais de comunicação para falar sobre qualquer outro assunto que envolva política. A gente vai trazer aqui a cobertura do Fórum Conservador Potiguar, que aconteceu no último sábado, e traremos ainda no programa de hoje uma entrevista com a deputada federal Carla Zambelli. Entrevista aí com uma conversa que ela teve com o nosso jornalismo, com o repórter Ednardo Paiva. Então, você fica aqui com a gente para entender, para ouvir um pouquinho sobre o assunto aqui no nosso programa. Vamos falar também sobre o fim do Bolsa Família ainda no programa de hoje. Mas antes, boa noite, Vonúvio Prachedes. Boa noite, Carol Ribeiro. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM, ao vivo para toda Mossoró e mais 10 cidades que possuem os serviços da TCM Telecom. A gente aguarda a sua interação nessa rodada de entrevistas que começa hoje. Amanhã, Carol, teremos a reapresentação de um programa, com o senador Stevenson, e a gente volta ao vivo na quarta-feira e também na quinta com os outros 2 candidatos da OAB Subseccional Mossoró. Então, iniciando hoje, e você de casa faz o cenário político junto com a gente. Mas antes de nossa primeira pergunta aqui, a doutora Vânia Furtado, a gente tem informações sobre o Fórum Conservador. Mossoró sediou o primeiro Fórum Conservador Potiguar. O evento reuniu durante toda a tarde do sábado passado autoridades políticas da direita conservadora e apoiadores que falaram sobre temas de interesse do grupo. O primeiro Fórum Conservador Potiguar acontece em solo moçoroense. O evento, realizado no Hotel Termas, reúne várias lideranças e nomes importantes no cenário nacional para a direita conservadora. Entre os palestrantes estão os ministros Fábio Faria e Rogério Marinho, além do deputado General Girão e também da deputada Carla Zambelli. E o primeiro a assumir a tribuna foi o deputado federal, General Girão, do PSL-RN, em um discurso que atacou ex-presidentes, mostrando manchetes de capa das revistas Veja e Isto É. Esse Brasil é um Brasil que nós sabemos muito bem que é um Brasil de décadas perdidas, mas foram muitos anos perdidos. E isso daí, com certeza absoluta, vocês vão lembrar dessa frase: nunca na história desse país se mentiu tanto, se enganou tanto e se roubou tanto. Essa é a verdade sobre essa imagem. Esses 2 foram protagonistas de tudo isso daí. Além do deputado Girão, a deputada federal Carla Zambelli, do PSL São Paulo, foi uma das palestrantes do evento. Ela avalia a importância do conservadorismo e diz que ela própria se descobriu uma conservadora. Ninguém se torna conservador, na verdade. As pessoas já são conservadoras de natureza. Nós somos um país conservador. E tem gente da região toda, que veio para participar. É importante a gente entender o que as pessoas têm dúvidas para que a gente possa regular eventualmente nossa atuação no caminho do bem, no caminho do que as pessoas precisam. Pois é, a entrevista completa aí na reportagem, nós colocamos um trecho, mas a entrevista completa com a deputada Carla Zambelli você vê no próximo bloco, ainda no programa de hoje. Aí ela fala sobre muitas ideias, ela critica o feminismo, por exemplo, e traz aí algumas ideias do conservadorismo. Daqui a pouquinho a gente traz. Mas agora vamos começar a nossa entrevista com a advogada Vânia Furtado, que é candidata à presidência da OAB Subseccional Mossoró,
com a chapa Todos Juntos, OAB. E ela acompanhada do candidato a vice-presidente, o advogado Victor Lobato. Boa noite, doutora Vânia Furtado. Muito obrigada por iniciar essa rodada de entrevista com os candidatos. E a primeira pergunta inevitável é: qual a motivação? Por que se candidatar à presidência da OAB Mossoró? Boa noite a todos, né? Boa noite, Carol, boa noite, Vonúvel, boa noite, doutor Vitor, que está aqui, os demais que estão presentes e todos aqueles que estão assistindo, né? A ideia, basicamente, que a gente tem de se candidatar foi justamente na ideia de retribuir tudo que a advocacia me trouxe enquanto profissional, né? Eu já estive professora de prática jurídica, eu já estive coordenadora do curso de Direito, eu já estive procuradora-geral do município de Mossoró. Então, tudo isso, né, toda a minha trajetória, todos os locais que eu ocupei de espaço de fala, foram todos provenientes da advocacia. Se eu não fosse advogada, eu não teria tido esses espaços. Então, a ideia foi retribuir tudo que a advocacia me trouxe, né? Minha trajetória profissional foi alicerçada nisso, né? No poder ser advogada, no poder estar falando enquanto advogada. Então, a ideia foi retribuir tudo que a advocacia me trouxe. Doutora, quais os pilares da campanha da senhora para este pleito que costuma ser bem concorrido, cheio de situações controversas entre os candidatos, não só em nível de Mossoró, né, mas no estado, mas quais são os pontos que a senhora traz, né, na fala da senhora junto às advogadas e advogados em busca do voto? Bem, né, Vonúvel, os problemas que a advocacia tem são inúmeros, né? E com esse momento da pandemia, ele só fez, vamos dizer assim, intensificar esses problemas, né? Então, mas basicamente a gente tem os principais, né? Porque afetam nosso trabalho, justamente as prerrogativas, né? Que é importante para o advogado só conseguir trabalhar de forma livre, desembaraçada, se as prerrogativas forem respeitadas. Então, a primeira delas é justamente conseguir combater tudo aquilo que fere as prerrogativas do advogado, né? Depois a gente tem a questão da valorização dos honorários e a valorização da própria advocacia. A ideia da valorização dos honorários é que, com o passar do tempo, a gente tem percebido que os juízes têm colocado um valor abaixo daquilo que a gente entende razoável, né? A diminuição arbitrária desses valores, né? Então, a gente vai batalhar, né? Vai lutar por essa valorização. E sem falar na valorização do próprio advogado. Se você pensar em OAB, ela é respeitada perante a sociedade, ele é um órgão muito respeitado. Mas quando você fala no advogado, ele é um individual, né? Ele é o único que come dinheiro. Não sei se você já viu essa expressão, né? Mas a gente ouve muito dizer, o advogado comeu dinheiro, né? Todo profissional liberal, na verdade, o dinheiro que ele recebe é a sua remuneração e seu sustento, né? Então, a gente vai trabalhar também a ideia da valorização dos honorários do advogado e também da valorização da própria advocacia. Como isso? Para a sociedade, né? Através de campanhas educativas, explicativas, no sentido de que entender que os honorários, existem dois tipos de honorários, né? Os honorários contratuais, que é aquele que o cliente faz, mas os honorários também sucumbenciais, que é aquele que o juiz arbitra, né? E às vezes o cliente não entende que são duas coisas diferentes, uma por força de lei e outra por força de contrato. Então, explicar como é que funciona isso para o cidadão, né, para ele poder entender como é que o advogado é remunerado. Perante os órgãos institucionais, como os magistrados, é a ideia da gente trabalhar também uma campanha na ideia de empatia, né, porque um servidor público tem um salário fixo, todo mês está lá, mas o profissional liberal não. O profissional liberal, ele depende daqueles valores, né? Então é importante que sejam respeitados aquilo que foi contratualizado e aquilo que prevê o Código de Processo Civil. Então a gente pretende sim reatar laços, né, com juízes, de modo que eles consigam entender a questão desta valorização. E com a sociedade ainda a questão das prerrogativas, né? É preciso que a sociedade compreenda que quando é desrespeitada a prerrogativa do advogado, também fere direitos da própria sociedade, do próprio cidadão. Então, em relação a isso, a gente tem a ideia de campanhas educativas nesse sentido, né? E, por fim, a última bandeira é para a nova advocacia.
a nova advocacia, né? Esse é o nome que a gente se refere, porque o nome usual é jovem advocacia. Mas jovem advocacia não reflete bem aquilo que a gente entende, porque às vezes é comum a gente ver pessoas entrando no exame na OAB, né? Através do exame de ordem, com a idade já um pouco avançada. Né? Então, não é jovem advocacia, é nova advocacia. São aquelas pessoas recém-iniciadas nos quadros da OAB. Eles precisam de apoio. Todo início é muito difícil. Né? Então, a gente aprende nas escolas, nas universidades, processo civil, constitucional, processo penal, mas como advogar não é aprendido nas graduações. Então, a gente precisa desse olhar para esse advogado, advogada que está entrando agora no mercado de trabalho. A OAB precisa chegar junto desse profissional. Vamos fazer um intervalo? No próximo bloco, nós vamos continuar nossa conversa com Vânia Furtado, advogada candidata à presidência da OAB Mossoró.